A vida não começa no berço, nem termina no túmulo. Já existíamos antes e continuaremos a existir após a experiência terrena. Somos espíritos imortais, criados por Deus e fadados ao progresso infinito. A felicidade é a nossa destinação. Somos todos imortais. Boa noite, meus amigos e amigas que nos assistem e nos assistirão depois. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. É com o coração brioso que retornamos para a apresentação do programa Somos Todos Imortais. É verdadeiramente muito bom contarmos com a companhia de todos e todas vocês. Bom, o objetivo desse programa é ressaltar a nossa realidade essencial. Afinal, nós não somos corpos transitórios, somos espíritos imortais, passando pela Terra em mais uma experiência educativa de aprendizado e amadurecimento. Nossa jornada deve ter como foco o desenvolvimento do amor, para que, como nos diz nossa mentora Joana de Ângeles, alcancemos a fatalidade que nos aguarda, que é a plenitude. Nosso programa tem o intento de nos ajudar nesse processo. Hoje, em nosso 44º programa, temos a alegria de contar com a participação do nosso querido irmão, Dr. Leonardo Machado, de Recife, Pernambuco. Léo já esteve conosco na Semana Espírita e esperamos que neste programa seja a primeira vez de muitos. Obrigada por aceitar o convite. Léo, seja muito bem-vindo. Boa noite. Muito boa noite a todos que estão nos escutando agora, a todos que vão nos escutar posteriormente. Mas eu queria dar uma boa noite especial à minha amiga Ivana. Ótimo, Ivana, estar com você hoje. Especialmente ótimo poder a gente conversar, não só nos bastidores, mas conversar também aqui, produzindo um conteúdo que possa ser útil na perspectiva de pensarmos sobre a nossa imortalidade, a nossa existência real, enquanto seres espirituais, que aqui estamos numa experiência importantíssima, que nos dá uma possibilidade de ampliar a nossa personalidade, porque afinal de contas, em cada reencarnação que nós atuamos, nós estamos expandindo as facetas da nossa personalidade, até um dia, como muito bem colocou a vinheta, nós temos uma personalidade plena na perspectiva das várias atribuições que poderemos ter. Então, querida, é um prazer, particularmente estar com você hoje ao vivo. O prazer é todo meu. Leonardo é mestre e doutor em neuropsiquiatria, graduado em medicina pela Universidade de Pernambuco, professor de psicologia médica e psiquiatria da Universidade Federal de Pernambuco, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, músico erudito, escritor e trabalhador voluntário do Núcleo Espírita Investigadores da Luz, em Recife, e da Mansão do Caminho, na Bahia. E um ser humano muito especial, e suas músicas proporcionam, como nos sugere Platão, harmonia para a alma. É uma alegria tê-lo conosco, Léo. O tema do nosso programa de hoje é transtornos mentais. E você, que está nos assistindo agora, poderá participar fazendo sua pergunta ou comentário pelo chat. Lembrando que toda pergunta é importante, desde que tenha o intento de nos trazer luz e conhecimento. Então, façam suas perguntas. Bom, vamos começar nosso bate-papo de hoje. Léo, nós vivenciamos hoje no planeta um crescente número de doenças psíquicas, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as doenças mentais e neurológicas atingem aproximadamente 700 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, estima-se que 23 milhões de pessoas precisam de algum atendimento em saúde mental. Segundo a classificação de transtornos mentais e de comportamento da CID-10, a classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, o termo transtorno é usado para indicar a existência de um conjunto de sintomas ou comportamentos clinicamente reconhecível, associado, na maioria dos casos, a sofrimento e interferência. Nossa mentora, Joana,
ela nos remete a esse raciocínio das interferências, referenciando o que nos acomete tanto dentro quanto fora de nós, ou seja, o que trazemos conosco das inúmeras reencarnações, que já que somos espíritos imortais e somos influenciados pelo meio, né, pelo ambiente. A Sueli Caldas Schubert, ela esclarece no livro Transtornos Mentais que, para melhor apreensão acerca dos aspectos espirituais que fundamentam a vida terrena, é fundamental nós ressaltarmos que as enfermidades mentais são efeitos e não causas. Né? Então, Léo, considerando a imortalidade e a reencarnação, nós podemos dizer que tanto os transtornos mentais quanto as doenças orgânicas expressam resultados de ações desequilibradas do espírito, seja no passado próximo ou remoto? Você toca num ponto, Ivana, a questão dos números. E aí, acho que é interessante a gente pensar primeiro, de fato, os números são grandes. Eu diria até que um pouco alarmante, no sentido de que aquele que trabalha como profissional da clínica, atendendo pessoas, claramente percebe um aumento, um número grande de pessoas que passam por alguma situação tratada e diagnosticada pela psiquiatria. E aí, quando a gente pensa em transtornos mentais, a gente pensa não só nos casos, por exemplo, de esquizofrenia, transtorno bipolar, que de certa forma eles mantêm uma certa regularidade, sabe, de taxa, porque eles têm uma grande influência genética, uma grande carga biológica. Se a gente fala de grande carga biológica, pegando uma visão espiritista, nós estamos falando também de uma questão reencarnatória que se traduz a partir da genética, ou seja, questões de causas e efeitos, de situações, problemas que ficam guardadas no nosso perispírito e que se transbordam mais cedo ou mais tarde em uma questão de uma doença mais grave. Mas nós temos aí outros números que são os que crescem mais no ponto de vista da atualidade, que são os transtornos de ansiedade e os transtornos depressivos. Esses transtornos, eles têm uma carga genética, portanto, também trazem uma predisposição perispiritual, uma predisposição reencarnatória, mas eles também têm uma influência ambiental. E aí, nessa influência ambiental, eu gostaria de destacar o papel das incertezas. Toda vez que nós temos um ambiente muito, muito incerto, provavelmente vamos ter um aumento de adoecimentos ligados à ansiedade. Então, nós tivemos aí um período pandêmico, estamos passando por várias guerras e estamos muito conectados. Essa conexão que me possibilita estar aqui em Recife, estar conectado de novo com Vitória da Conquista, estar conectado com você aí em Salvador, é a mesma conexão que possibilita a gente ter notícia em tempo real de uma guerra que acontece do outro lado do mundo e nós termos a percepção de como se a guerra estivesse acontecendo do nosso lado. Então, a sensação de incerteza que outrora, de certa forma, a dificuldade de termos acesso à informação aumenta. Né? Outrora, essa dificuldade do online, né, que não existia, tantas notícias tão rápidas. E quando eu falo outrora, assim, eu estou pensando, por exemplo, quando eu tinha 12 anos, quando eu tinha 13 anos, estou falando de um momento em que a tecnologia existia, mas a internet estava começando a existir, né? Então, estava começando com 11 anos a existir a internet que a gente chamava de escada, que era de meia-noite, que era mais barato, e aí você usava de meia-noite a internet. Ou seja, a gente tinha acesso à informação, mas não era tão em tempo real como nos dias de hoje. Então, uma coisa que estivesse acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, chegava até a mim, enquanto notícia, mas não no tempo real, porque hoje nós temos aqui, né, o smartphone, nós temos na palma da mão todo esse acesso. Isso é bom, mas, por outro lado, aumenta muito a sensação de incerteza. E toda vez que temos essa sensação de incerteza, isso aumenta a quantidade de adoecimento, especialmente da ansiedade, que é um dos principais temas que a gente precisa estar de olho. Então, nesse sentido, quando você fala do número alto, quando você fala subliminarmente de um aumento, eu traria como uma das grandes causas assim, a sensação de incerteza, né, que nós estamos vivenciando
e que essa sensação, ela aumenta, por exemplo, quando a gente tem, imaginemos a Segunda Guerra Mundial. Logo, quando vai começar a guerra, na guerra e no pós-guerra, dá uma sensação de grande incerteza que isso guardou gerações. Existem estudos genéticos que mostram como isso impactou gerações, mesmo que não vivenciaram a guerra diretamente. Aí, a gente pode pensar no que você trouxe de Joana, da amiga Sueli e dos livros que você citou. Como é que é essa influência? Quando você fala de influência, seria a influência espiritual, né? A influência de um ser. E aí eu acho muito interessante a gente pensar num conceito que Allan Kardec traz de uma forma mais resumida, como sendo, dizendo assim, muitas vezes o indivíduo é obsessor de si mesmo. A auto-obsessão seria essa própria influência negativa que nós causamos em nós a partir de fixações. Acho que essa palavra é importante, fixação. Ficamos fixados, especialmente a um passado de erros, a um passado de equívocos, e essa fixação abre brechas, através dessa auto-obsessão, para essas influências externas. Porque se nós estamos mais alinhados ao amor conosco, alinhados ao auto-perdão, fica mais difícil de acontecer influências obsessivas externas. Então, de fato, do ponto de vista espírita, e aqueles que vão falando com pessoas, atendendo pessoas, a gente vai percebendo, sim, que essa realidade das influências, elas estão postas. Mas eu gostaria de lembrar que não é só o desencarnado, e que o desencarnado, para poder encontrar espaço da nossa intimidade, é porque nós temos também uma brecha de auto-obsessão. E, às vezes, essa brecha de auto-obsessão não traz só influência do desencarnado, ele traz influência também do encarnado. Então, nós temos obsessões entre encarnados, que na atualidade, né, fica muito conhecida a nomenclatura de relações tóxicas. Ora, mas se a gente lê a doutrina espírita com aprofundamento, a gente vai ver que o que se enquadra numa relação tóxica é o que a gente chama de relação obsessiva entre encarnados. No final das contas, é a relação nossa para conosco, da nossa intimidade. Muito interessante, Léo, sua fala remete a várias possibilidades, mas vamos por partes pensar no que você falou primeiro da depressão, né? E a OMS sugere que esse transtorno, que é mais recorrente, deve se tornar a doença mais comum do mundo. E os estudos epidemiológicos do Ministério da Saúde indicam que a prevalência de depressão ao longo da vida dos brasileiros está em torno de 15,5% da população. E aí ela tem várias faces e pode ocorrer devido a fatores emocionais, psicológicos, espirituais, como você citou. Inclusive por problemas da infância, né, por essa relação familiar, que pode ser tóxica também, né? E aí, na vida adulta, muitas pessoas acabam enfrentando situações de baixa autoestima, de desilusões, perdem a autoconfiança, ficam desanimadas, sem prazer na vida, né? Talvez a maior dificuldade seja até perceber que elas estão adoecendo. Quando isso acontece, qual o primeiro passo que a pessoa deveria tomar, Léo? Quando ela começa a perceber que está sendo impactada. Pois é, o primeiro passo, eu diria que eu fui pensando nessa situação hoje, então vou compartilhar de uma pessoa que estava internada no hospital psiquiátrico e ela tinha esquizofrenia, só que não aceitava, sabe, o tratamento. Na verdade, não aceitava o diagnóstico. E como consequência, toda vez que ela saía do internamento, ela parava o medicamento e aí voltava a piorar e voltava a ficar internada. E depois de muito tempo, né, conversando com ele e tudo, tentando trabalhar a autoaceitação, então ele me falou assim, doutor, eu tenho que ser humilde, ter humildade, aceitar que tenho a doença e me tratar. Eu achei fantástica essa conclusão, porque, no final das contas, procurar ajuda, qualquer que seja, mas especialmente de um profissional,
de uma área que a gente tem tanto preconceito, ainda temos muito preconceito, porque dificilmente quando a pessoa vai procurar um cardiologista, ela se sente derrotada, porque está com um problema no coração, uma hipertensão. Pode sentir, mas ela não sente ali que está sendo um sinônimo de fracasso, sabe? Mas quando procura um psiquiatra, a gente às vezes tem que consolar a pessoa só porque ela está conversando comigo, né? Conversando com o profissional. Então, a primeira postura, eu acho que é fundamental numa conquista de saúde, é uma postura de humildade, sabe? Humildade de saber que todos nós somos vulneráveis, e que aquele momento, acho que é muito importante isso também, porque às vezes fica impregnado na visão espírita de que a pessoa que está com o diagnóstico formal da psiquiatria, aquilo é um atestado de perturbação espiritual, no sentido de que ela é mais perturbada do que você, eu, se não estiver passando por esse problema. Porém, a gente tem que entender que existem vários dilemas reencarnatórios, né? Então, às vezes, a pessoa não está com o diagnóstico X de depressão, mas está passando por outros problemas. E a gente tem que lembrar na doutrina espírita que mesmo um diagnóstico, sabe, mesmo estar passando por um quadro depressivo, muitas vezes já é o início de uma depuração, já é o início de uma transformação. Então, precisamos aprender a enxergar o adoecimento, a experiência de adoecimento, não como uma experiência de derrota, mas como uma experiência de convite à humildade, de convite a algum tipo de mudança. E se não somos reencarnacionistas, essa fala, essa perspectiva, ela é ainda mais verdadeira, porque o aprendizado, ele remete não só ao hoje, mas remete ao passado. E se eu pudesse dizer, Ivana, qual o principal fator que eu vejo nos adoecimentos em geral, mas psiquiátricos em particular, que leva, do ponto de vista espírita, eu diria reencarnação, diria questões que os hindus falariam kármicas, mas que no espiritismo a gente fala assim, questões reencarnatórias de causa e efeito. Porque aí o quadro obsessivo muitas vezes é a gota d'água, ou então o fator que faz a pessoa não melhorar adequadamente, inclusive induzindo-a a esses pensamentos perturbados de que ela é uma pessoa má, uma pessoa encapetada porque está deprimida e que, portanto, ela não precisa procurar ajuda, porque isso seria vergonhoso. Então, esse é um pensamento que mais atrapalha. Então, Jesus fala, reconhece-se a árvore pelo fruto. Então, se esse pensamento traz como um fruto uma postura vaidosa de não procurar ajuda, e essa postura faz com que você esteja cada vez mais adoecida e adoecendo o meio ambiente, a árvore não é frondosa, a árvore não é boa. Então, esse fruto dessa não aceitação não está sendo bom. É uma pena. Isso sem falar no processo de ignorância mesmo, desconhecimento, né? Esse é o preconceito. E em todos os aspectos, de procurar um médico psiquiatra, de tomar remédio, né? A depressão é falta do que fazer, enfim, tantas coisas absurdas que a gente ouve, né? Então as pessoas precisam realmente se informar. Considerando um pouco do que você falou antes também, então se a gente pensar no viés espiritual, a culpa, o remorso, a mágoa, o ressentimento levam a pessoa a estados depressivos, podendo até causar o desenvolvimento de doenças psicossomáticas, até mesmo o câncer. Então, Léo, o amor e o perdão são sentimentos preventivos que evitam esses estados depressivos que podem desencadear doenças orgânicas graves? Não só prevenção primária, que seria evitar o surgimento, mas, sobretudo, prevenção secundária. Porque, curiosamente, acho que a Ivana já fez a colocação, talvez, de propósito, porque ela sabe que eu estudo academicamente prevenção, né? Então, eu gosto de pensar na prevenção. Mas o que eu aprendi, sabe, estudando prevenção e fazendo intervenções, inclusive dentro da sala de aula da universidade, é que, assim, que às vezes a gente quer fazer uma prevenção para que a doença não surja na pessoa, mas existem fatores reencarnatórios, sabe? Existem, num linguajar bem fácil, broncas
que vão surgir, e que a nossa postura de auto-amor vai ajudar para que essa bronca seja melhor enfrentada, com resignação, com paciência, e aí a culpa não faça morada para que a gente não entre na revolta. Então, sim, se a gente pensar na vida imortal, em outras existências, com certeza uma postura preventiva hoje vai gerar uma consequência de não surgir adoecimento, mas às vezes não vai surgir adoecimento no futuro, sabe? Porque o de hoje, às vezes, a gente precisa passar. São questões profundas que a gente precisa passar, né, para poder aprender resignação, humildade, paciência. Então, a gente precisa pensar em prevenção, que a gente chama assim, secundária, que é evitar recaídas, fazer com que a pessoa se recupere mais rapidamente e não fique assim eternamente adoecida. Por isso que a gente fala no campo da prevenção que qualquer estratégia preventiva, ela é muito útil, porque às vezes ela não consegue fazer prevenção primária, ou seja, não consegue evitar que a doença chegue, mas faz com que quando a doença chega, ela chegue mais leve, chegue mais atenuada, ou então chegue, mas que você consiga recuperar um pouco mais rápido. Eu pedi permissão para uma pessoa para contar umas coisas que achei fantástico, porque eu acompanho essa pessoa há muitos anos. Eu acho que já fazem uns 12 anos, mais ou menos. E é uma pessoa que tem esquizofrenia. Então, estou pegando logo quadros mais complexos. O quadro dessa pessoa é uma esquizofrenia muito grave, né? Uma esquizofrenia, inclusive, incomum de acontecer. E essa pessoa de família espírita procurou um centro espírita e o médium informou para ela, para a família, para essa pessoa, que ela havia cometido suicídio na outra existência e por isso ele tinha essa problemática. Mas essa informação causou tanto impacto que, literalmente falando, essa pessoa ficou fixada nessa informação, né, que não necessariamente foi uma informação correta, porque reconhece-se a árvore pelo fruto. Então, se o fruto foi uma fixação em um possível passado, por que essa revelação foi de um benfeitor espiritual e não de um malfeitor espiritual? Porque se veio a consequência tão perturbada, e a pessoa ficou 10 anos, uns 9 anos mais ou menos, fixado. Eu me matei, eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa perturbada, eu tenho um karma muito grande, eu não vou conseguir evoluir. Um risco de suicídio muito grande. E aí, com o tempo, trabalhando questões de psicoterapia, ele foi começando, né, com medicação também. Existem medicações que ajudam a diminuir esse tipo de pensamento, por incrível que pareça, existem, porque a gente está num corpo, né? Então, nosso corpo, ele consegue, graças a Deus, viu? Eu diria graças a Deus, que Deus nos deu um corpinho assim, que é influenciável positivamente por medicamento, porque senão a bronca seria muito maior, né? Como já foi no passado, adoecer psiquiatricamente no passado, 60 anos atrás, um século atrás, era muito mais complicado, porque não tinha muito o que fazer do ponto de vista biológico. Então, eu digo assim, graças a Deus que a gente tem um corpo influenciável positivamente por terapêuticas dessa ordem. Então, foi diminuindo a ideação de suicídio, e aí ele começou, no centro espírita, a fazer o canto coral, começou a fazer uma arte marcial, começou a socializar na praça, perto da casa dele. E aí eu achei fantástico, porque poucas vezes eu tinha visto ele sorrir, ele estando leve com o passado. E por isso que eu quero sinalizar isso aqui. Ele falou assim, Ivana, e eu escrevi, falou assim: me disseram, doutor, que eu sou um espírito muito endividado com a justiça divina. Mas quem é que não é? Eu achei fantástico ele chegar nessa conclusão. Parece simples, né? Mas ele ficou fixado muitos anos com a ideia de suicídio, que eu sou um perturbado. Até que ele disse: mas também que não é, doutor. Aí ele perguntou assim: o senhor também é meu perturbado, né? Eu falei: sou perturbado e meio. Ficamos juntos na mesma perturbação. Claro. E aí ele falou: vamos seguir em frente então, vamos seguir em frente. Aí ele falou assim:
Os espíritos das trevas são muito inteligentes e organizados, mas os benfeitores são ainda mais e protegem. Eu achei fantástico, porque eu tenho percebido assim, eu tenho falado isso para algumas pessoas, olha, as trevas não dormem, não dormem. Porém, os benfeitores são incansáveis, porque o mal cansa o espírito que não dorme, entende? O mal, não, chega algum momento que as trevas elas se cansam, porque o mal ele é cansativo. O amor é revitalizador. Então, os benfeitores são revestidos de amor. Então, se o mal não dorme, o benfeitor é incansável. E essa conclusão que ele chegou, isso foi aliviador. Se eu seguir no caminho correto, os protetores vão me ajudar em relação a essas entidades ruins, né? E aí, no final das contas, ele falou assim, doutor, tem um amigo meu que é um tirador de onda. Eu não sei se na Bahia tirador de onda é tipo assim, um brincalhão, né? É um brincalhão. Aí ele falou assim, é um pândego, que eu também não sabia o que era isso, pândego. É um fanfarrão, um brincalhão. E aí eu, por quê? Não, porque é o seguinte, ele fica brincando comigo, né? E ele diz o quê? Não, veja o que o amigo dele diz, assim, né? Ele fala, e eu vou falar permissivo, com permissão. E aí ele fala assim, não, ele fica dizendo que eu tenho um cara de doido. Eu, rapaz, que coisa, ele fala isso pra tu, é? Aí ele, doutor, mas não ligo não, sabe por que eu não ligo? Porque eu pego carona com ele. E aí eu não pago Uber, porque eu não sou burro. Eu achei isso fantástico. Ele me chama que eu tenho um cara de doido, mas eu pego o Uber dele e não pago o Uber. E aí ele fica, aí depois ele falou, ele acha que ele tá me enrolando, eu que tô enrolando ele. E aí eles ficam amigos, né? Tava socializando, eu achei fantástico isso. E aí depois ele falou assim, Ivana, eu tô 100%. Se ficar 101, estraga. Aí a mãe dele, preocupada, foi em algum momento, né, depois dessa... Que, na verdade, assim, ela também passando por quadro psiquiátrico, né, a família toda, né, o marido passando por Alzheimer, e ela muito angustiada. A angústia não era bem assim o filho, só que ela jogando como se o filho tivesse mal. Eu falei, olha, fulana, teu filho tá muito bem, deixa eu te falar o que é que ele disse. Aí relatei isso aqui, né, que a gente tá falando, e aí foi muito engraçado, porque ela ficou assim, mas fulano falou isso, com essa leveza, brincando. Eu falei, pois veja como é que ele tá bem. E eu achei engraçado porque ele falou assim, doutor, eu falei isso aí, foi, rapaz, daqui a pouco eu vou virar autor de livro espírita. Eu achei fantástico, realmente, conclusões fantásticas que ele próprio chegou, simples na linguagem dele, e que conseguiu tirar essa culpa tóxica que ficava remoendo, sem brincadeira, uns 9 anos de ideação de suicídio, e o gatilho foi uma revelação, suposta revelação, perturbada. Então, eu estou dizendo isso porque quando a gente encontra numa live, muitas pessoas que também passam por situações dessas em casa, ou então leem um livro espírita, leem, por exemplo, Memórias de um Suicida, e aí sentem-se um impacto muito grande, e às vezes elas acabam, sem querer, né, tomando a palavra ao pé da letra, ou às vezes, sem querer, ficando fixadas em informações que vêm no sentido de uma libertação, de um entendimento, sabe? E aí a gente vê, como me mandaram recentemente, matérias sensacionalistas, né, colocando como se o Memórias de um Suicida fosse alguma coisa assim, muito pejorativa, muito, sabe, como se fosse quase uma postura de condenação que a doutrina espírita teria para com o adoecimento, para com o suicídio, para com essas situações. Como se fosse quase uma releitura, né, de posturas que outras religiões tiveram quando não rezavam missas, quando não faziam alguma bênção, quando alguém se suicidava. Mas não é essa a postura espírita. Toda essa reflexão vem para trazer a conclusão que essa pessoa chegou. Todos somos perturbados, né, doutor? O senhor também, né? Mas vamos em frente. Quem não é? Essa é a grande conclusão que a gente devia tirar com a doutrina espírita. Que o adoecimento é o caminho para a cura, né? Nesse sentido. Chegou uma pergunta de um internauta, é o seguinte, os transtornos de ansiedade têm ligação com a ignorância sobre o objetivo da vida? Olha, eu diria que quando nós conseguimos ter confiança
em um Deus, em um porquê maior, com certeza isso ajuda muito, muito, muito a aliviar, né? A psiquiatria, por mais que tenha se desenvolvido, e vai se desenvolver mais, se Deus quiser, que vai aliviar ainda mais as nossas angústias, as psicoterapias, com as diversas formas de psicologia, por mais que elas tenham ampliado, elas não vão substituir a fé, não vão. E eu digo isso com alguém que nasceu em uma família espírita, como alguém que, em paralelo ao trabalho espírita, desenvolveu uma vida acadêmica, profissional, e vejo como uma fé, qualquer que seja, sabe? Uma fé ardente, que consiga fazer com que a pessoa, sem teorias muito grandes, elaboradas, consiga sentir confiança de que existe uma providência divina. Isso é um efeito ansiolítico enorme. Dessa maneira, quando nós não temos uma visão maior do objetivo da vida, do divino, da presença de Deus em nossas vidas e no universo, sem sombra de dúvida, a gente vai sentir o quê? Mais incerteza. Porque com a visão do divino, nós temos a convicção de que existe uma ordenação no aparente caos que nos rodeia internamente. Às vezes nossa vida está caótica por muitos problemas, mas a gente tem uma visão do divino, de um porquê maior. Isso dá uma diminuição, de fato, na sensação de incerteza. Então não dá para dizer assim que as pessoas, não dá para dizer que as pessoas que têm transtorno de ansiedade é porque não têm fé. Não é isso. Mas quando a pessoa tem uma fé, ela consegue diminuir muito a ansiedade, né, e as situações de transtorno. Vamos supor, de um ponto de vista didático, que essa pessoa que tem fé, ela está passando por um transtorno de ansiedade grau 50. Se ela não tivesse, meu amigo, seria 100%. Entende? Não é que essa visão vai blindar. Não existe imunidade, né, do ponto de vista de saúde mental. Não existe imunidade, isso é muito mais vaidade, como diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E imaginar que nós teríamos uma fé que nos blindasse, seria uma vaidade mais do que uma realidade. Agora, a fé nos blinda da revolta permanente, mas não da dor. Ela nos blinda de uma lamúria permanente, mas não nos blinda das questões, porque com a visão espírita isso fica muito mais visível. Mais uma vez, reencarnação. Tem broncas que, graças a Deus, que existem adoecimentos para a gente poder evoluir. O adoecimento, às vezes, é um catalisador, um facilitador da nossa evolução, qualquer que seja. Obrigada, Léo. De fato, a possibilidade de lidar com uma ressignificação para o sofrimento que está acontecendo. A fé vai ajudar a ressignificar, né, a ter um outro sentido. Bom, Léo, o professor e neuropsiquiatra Franklin Antônio Ribeiro, ele diz que existem determinados limites que norteiam a mediunidade e os transtornos mentais. Ele diz que os limites são bem precisos. Bom, na psiquiatria, o delírio religioso sempre existiu, né? Dizia-se que era algo bizarro e que isso fazia parte de um transtorno mental. Mas, se o indivíduo recebe um espírito ou manifesta qualquer outro tipo de mediunidade dentro do seu grupo espírita, da sua casa espírita, né, e fora dali ele tem uma vida normal, esse seria um contexto de sanidade, segundo ele. Não implicaria em nenhum transtorno mental. Você poderia, por gentileza, comentar para nós essa questão da mediunidade do transtorno mental? Olha, é muito amplo, né? E complexo. Sim. E eu diria que são linhas imprecisas mesmo. Porque, no final das contas, acho que a gente tem que lembrar Allan Kardec. Do ponto de vista do lato sensu, do ponto de vista geral, todos nós somos médiuns. Agora, do ponto de vista do stricto sensu, do ponto de vista mais restrito, a gente chama de médium aquele cujo fenômeno produz um efeito mais persistente, um efeito mais ou menos
previsível. Né? Por quê? Porque quando, aí vamos começar a diferenciar, quando esse efeito é mais imprevisível, a pessoa não tem um domínio, a pessoa não tem um certo controle, a pessoa não tem o que a gente chama de educação, provavelmente, mesmo que ela seja uma médium originalmente e não uma pessoa com doença mental, essa falta de educação, né, vai gerar um fenômeno de forma imprevisível que vai acarretar uma série de dificuldades para ela, vai acarretar uma série de problemas do ponto de vista de vida. Isso certamente vai se traduzir em um problema do ponto de vista emocional. Uma coisa que é importante também a gente colocar é que, às vezes, e não é raro, a gente encontrar a pessoa tendo um transtorno mental e também uma mediunidade. Só que essa mediunidade da pessoa não significa que ela vai ter que trabalhar ou que ela possa trabalhar dentro de uma reunião mediúnica. Vou dar 2 exemplos. Eu estava numa emergência psiquiátrica atendendo quando eu era estudante ainda de medicina, ou era residente, não lembro bem, mas faz tempo. Eu não era médico, psiquiatra ainda. E aí uma paciente chega, não lembro se ela tinha um quadro de esquizofrenia ou um quadro de bipolaridade, mas ela chega com sintomas psicóticos, né? Delirando, como você colocou. Mas não era um delírio de conteúdo religioso, era um delírio persecutório. Ela achava que estava na Terceira Guerra Mundial, que aquele hospital era o quartel inimigo, e que eu e os outros éramos generais inimigos, né? E, pois bem, aí estava agressiva, tudo. Em determinado momento, ela mudou um pouco o tom de voz, olhou para mim e falou assim: nós não gostamos de você nem de fulana de tal, e falou o nome da fulana. E eu fiquei assim, como é que... Aí minha preceptora, né, a professora, olhou, achou estranho, como é que essa pessoa podia saber o nome exato, né? E aí eu fiquei pensando, será que ela já me viu em palestra? Mas não, era uma pessoa totalmente de outra religião, né? E até que me prove o contrário, esquizofrenia, bipolaridade, dá, né, essa sapiência de dizer dessa forma o nome. Então, veja, um fenômeno dentro de um quadro psicótico agudo, uma emergência psiquiátrica, mas que ali estava ali, aconteceu também uma comunicação mediúnica, que deu para ser autêntica, né? Era alguém que estava utilizando ali aquela perturbação, aquele cérebro desorganizado, para poder dar uma comunicação, né, de perseguição em relação a mim, né? Querendo botar um medo em relação a mim. Esse é um ponto importante da gente entender. Uma coisa não exclui a outra. Uma outra situação que eu queria lembrar é que um médium, ele pode ser médium e adoecer também, emocionalmente falando. Isso aí eu vou sair do quadro psicótico e entrar no quadro de depressão, né? Um médium, ele pode deprimir. Um médium, ele pode ter transtornos de ansiedade. E eu até diria assim, né? Se a pessoa for médium mais ostensiva, ela até está mais vulnerável, viu? Porque ela é mais antena, ela capta mais as energias, não só de espíritos desencarnados, mas às vezes também a energia do ponto de vista de psicometria que está no ambiente, sabe? Psicometria, lembrando ali a questão da Ernesto Bozano, a energia que fica impregnada. Então, tudo isso vai gerando o quê? Uma sensação de muita alteração, de muitas incertezas emocionais, e não é raro a gente encontrar. Então, lembro de uma pessoa que era uma médium, que trabalhava numa reunião mediúnica, que dava as comunicações a partir de psicofonia, e em determinado momento ela teve um transtorno de pânico. Só que ela tinha crise de pânico clássica, aquela que você encontra no livro, e daqui a pouco ela começava a dar comunicação em outra linguagem. E a filha, que sabia espanhol, falou: mamãe, quando você está aí, você tem dá uma comunicação realmente, está correto o que você está dizendo. Só que a médium não sabia falar espanhol. E a filha, que sabia, conseguia dizer autenticidade. E me falou isso, né? Então, veja,
A crise começava psiquiátrica, uma crise de ansiedade. Mas ali uma médium que estava passando por um quadro psiquiátrico, né, a parte cerebral ficava mais desorganizada e, portanto, a deixava mais vulnerável a dessas comunicações mais imprevisíveis entre aspas, descontroladas, apesar de ser uma médium que trabalhava. Então, o tratamento fez com que ela também ficasse afastada durante um tempo da reunião mediúnica, e depois que ela estava melhor com os medicamentos, né? Ela voltou. E voltou, que é a outra pergunta que se faz assim, e o remédio vai atrapalhar o médium na comunicação? Depende, né? Porque o que vai atrapalhar mesmo seriam medicamentos que deixam a pessoa dopada. Aí, se a pessoa ficar dopada, com muitos sintomas de sonolência, aí vai afetar não só a atividade mediúnica, mas as atividades do dia a dia, estudar, dirigir, fazer as coisas, porque a cognição fica alterada. Mas as medicações hoje, elas são muito mais refinadas, entendeu? Então, essa pessoa, na verdade, ajudou ela a dar comunicação novamente na reunião mediúnica de uma maneira equilibrada. Então, veja que eu estou citando aqui muito a imprevisibilidade. Essa imprevisibilidade, essa falta de controle é o grande sinal que vai tirar ali uma mediunidade que vem para um trabalho dentro de uma casa espírita, para alguma coisa produtiva, para um quadro de transtorno. E aí, quando entra no quadro de transtorno, Ivana, muitas vezes vem misturado, né? Tipo, é só obsessão. Não, a obsessão vai gerando problemas psíquicos, cerebrais. Diz Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a obsessão é muito persistente, muito tenaz, e aí a intensidade, né? Tem persistência, tem a tenacidade. A intensidade, ela vai gerando alterações no corpo, e aí mesmo que a obsessão saia, ou seja, mesmo que o quadro obsessivo ele se trate, diz Allan Kardec, isso antes de psiquiatria ter os remédios, né? Está falando ali no século anterior aos remédios surgirem. Ele vai falar, aí vai precisar de um tratamento médico, magnetismo, para que o corpo se restabeleça diante daquele contato que ficou tão intenso, daquele fluido, daquela energia mais pesada. Então, a gente já encontra ali na codificação, de forma, inclusive, de um grande observador, né? Que aí é uma anotação dele, não é uma comunicação espiritual que ele traz, é uma observação dele, quando ele vai falar das preces, que geralmente tem acoplada ali em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar das preces para obsessores, ele vai fazer essa nota, já no final desse livro das preces, essa nota, claro, ou seja, de alguém que observa, de alguém que tem contato. E aí, um outro exemplo para tentar não terminar, né, porque é um assunto inesgotável, mas assim, para poder dar alguns exemplos práticos, lembro de uma outra pessoa que tem uma esquizofrenia, e aí, enfim, no centro espírita, não muito, né, com muito estudo, centro espírita, enfim, um tanto quanto atrapalhado, colocou logo ela na reunião mediúnica. E aí ela falou assim, não, pelo amor de Deus, eu saí, doutor. Por quê? Não, porque eu saí da reunião, o espírito se comunicava, eu ficava sem saber se ele estava me perseguindo ou não, chegava em casa pensando naquilo, aí ficava com um quadro meio de paranoia, não, saí. Eu achei interessante porque foi ela a mais centrada, né? A de melhor bom senso, porque ela percebeu que a comunicação que ela via gerava uma paranoia no lugar, na linguagem dela. E aí ela própria saiu e eu falei, ainda bem que você está fazendo outros trabalhos. E nunca mais ela entrou nesse tipo de trabalho, que não é para o momento dela reencarnatório, mas ela pode fazer outros trabalhos no bem, como faz e como fez durante muito tempo. É isso, querido. Acho que é um assunto inesgotável, mas queria te dar alguns exemplos para ver se a gente consegue, com um exemplo, né, trazer situações que possam nos ajudar nessa delimitação e, sobretudo, no equilíbrio de como atuar, né, em nós espíritas, assim, enquanto trabalhadores do centro espírita, não necessariamente enquanto psiquiatras que vamos atender, mas o público aqui é basicamente de pessoas que até trabalham no centro espírita e lidam muito com essa situação, porque as pessoas procuram primeiro o centro espírita do que um psiquiatra, procuram primeiro um centro espírita do que um psicólogo, as pessoas procuram mais as suas religiões. É interessante que realmente as pessoas que trabalham nessas instituições vejam essas situações, porque aí vão talvez
tendo mais sensibilidade, bom senso, mais tato de como lidar, né? E humildade de saber que são situações, às vezes, muito difíceis, né? Léo, eu sei que você já comentou um pouco, mas tem uma pergunta de uma internauta, da Maria Diná Costa. Qual é a relação entre depressão e obsessão? Olha só. Geralmente, quando a gente pensa numa influência obsessiva, a gente vai pensar numa ideia. A gente falou muito de energia. Vamos pensar agora na ideia. Uma ideia que vai sendo colocada na cabeça da pessoa. Geralmente uma ideia que vai a colocando para baixo. Ou seja, vai alimentando a baixa autoestima. Muitas vezes, pessoal, essa influência que traz essa ideia sutil, que a gente não está escutando, a gente não tem uma mediunidade de audiência, mas todos nós somos médios no lato senso, conseguimos captar as ideias, as energias, na visão espiritista. Elas vêm assim, vou dar exemplo com você, Ivana. Ivana, você é uma perturbada, você é uma fingida, você é aquilo. Bem, a Ivana não escuta, e aí ela, enfim, vai captar aquela ideia. E às vezes vai fazer ressonância dentro do coração dela. Por quê? Porque você, eu, Ivana, você que perguntou, todos nós não somos aquilo que a gente queria ser. Ou seja, a gente queria ser uma pessoa mais evoluída. A gente está dentro de uma visão religiosa, espiritual, espírita, porque nós sabemos que somos todos imortais, mas também queremos todos ser anjos, ou seja, espíritos evoluídos. A nossa meta é essa. Só que vai demorar muito, né? E aí a gente está nesse processo do meio termo. Outrora, a gente era assim, um perturbado, um psicopata no termo técnico da palavra, um narcisista, no termo técnico da palavra. Éramos pessoas bem assim, do mal, né? Perturbadas. Por quê? Porque estávamos na visão autocentrada. A história da humanidade mostra isso, né? Se a gente ainda está nessa situação mais ou menos, é natural, é uma dedução óbvia de que a nossa história acompanha a história da humanidade. Ou seja, a história da humanidade é um pouco a nossa história. Aquilo que a gente vê nos livros é mais ou menos o que a gente passou nas nossas reencarnações. Até que chega algum momento, por uma grande dor, alguma bronca, a gente chega, como diz o ditado popular, no fundo do poço. E muitas vezes a gente então faz uma movimentação de mudança. Começa ali uma trajetória de mudança espiritual, reencarnatória. E essa trajetória está culminando no que nós estamos hoje. Culminando assim, está passando pelo que nós estamos hoje. Joana de Ângeles muito bem coloca no livro Jesus e a Atualidade isso que eu estou dizendo, né, num parágrafo muito bom. É uma das primeiras mensagens em que ela vai dizer que nós estávamos no início vinculados ali a um mal, e esse mal fazia com que a felicidade fosse momentos de respiro muito pequenos. Com o tempo, esses momentos de felicidade começam a ser mais largos, mas ainda predomina a angústia. Até que chegue o momento que seja o contrário, em que o bem-estar perdure mais do que a angústia. Até o momento final, né, de evolução, em que a gente vai ter a plenitude, que é o que a gente deseja. Colocando isso por quê? Porque toda ideia que chega na nossa cabeça de que a gente é um fingido, um perturbado, que não é aquilo que... vai ter liga, provavelmente, porque vai falar do que o Jung vai dizer das nossas sombras, mas nossa sombra não é só negócio dessa vida, não. Com a visão espírita, as sombras têm a ver com as coisas do passado, reencarnações pretéritas, e a pessoa que está lá tentando obsediar, ela está vendo isso. Às vezes é antiga vítima, né? Para falar a verdade, às vezes é antiga vítima nossa, que sabe do que a gente foi capaz. Só que essa pessoa até hoje fica fixada numa coisa do que a gente foi capaz de fazer
e não do que a gente está fazendo hoje. Então vem uma ideia de perturbação emocional que te coloca para baixo. Aí vem, né? Aquilo ganha força, e aí quando a pessoa está deprimida, essa voz interna vem na cabeça dela, né? De eu sou muito ruim, eu não sou capaz, eu não vou conseguir evoluir, eu sou uma farsa. Vozes que falam de baixa autoestima e que muitas vezes é esse processo obsessivo que começou insidioso, às vezes anos, porque a primeira lição que nós temos de paciência não é através do amor. A primeira lição que nós temos de paciência é através da vingança. O ditado popular diz isso: a vingança é um prato que se come frio. Então, aqueles que nos perseguem, às vezes vítimas de problemas que a gente fez lá no passado, e se eles não mudam, estão fixados, às vezes eles têm paciência, mas não a paciência de Jó, que faz uma mudança para melhor. Uma paciência da vingança que espera comer frio na frieza que dá a depressão no ponto de vista emocional, na frieza das dores que causam um gelo no nosso coração de tanta dor. Então eu diria, de uma perspectiva preventiva, que nós possamos falar assim, contra essa auto-obsessão, contra essa influenciação negativa que nos coloca para baixo. É verdade, você tem razão, eu não sou isso que eu gostaria de ser. Eu não sou essa pessoa feliz que eu gostaria de ser. Eu não sou essa pessoa evoluída que eu gostaria de ser. Na verdade, você tem razão, mas uma razão parcial. Eu também não sou mais esse encapetado todo que você imagina. Quando a gente coloca essa certeza, a gente começa a se livrar um pouco mais dessas influenciações, sabe? E aí a gente vai tendo um grande antídoto realista para não dar vazão a essas obsessões que querem nos deixar fixados a um passado, querem nos deixar fixados a um erro que cometemos, às vezes, há 500 anos, mas que nós já estamos aptos a modificar. Bom, nós temos ainda um tempinho, eu acho que talvez dê para fazer mais uma pergunta para finalizar. Então, vamos lá. No livro, No Mundo Maior, esse livro é de André Luiz, psicografado por nosso Chico e publicado pela Federação Espírita Brasileira, ele diz, e eu cito, que sendo o espírito a causa real de toda a manifestação inteligente do ser, é fácil constatar-se que os desequilíbrios mentais estão ligados à não observância das leis de Deus. Nesse sentido, quase podemos afirmar que 90 em 100 dos casos de loucura, excetuados aqueles que se originam da incursão microbiana, começam nas consequências das faltas graves que praticamos, com a impaciência ou com a tristeza, isto é, por intermédio de atitudes mentais que imprimem deploráveis reflexos ao caminho daqueles que as acolhem e alimentam. Fim de citação. Você poderia comentar um pouco essa afirmação de André Luiz? Ele está se referindo, especialmente na infecção aí, de uma época que era muito mais comum a neurosífilis, por exemplo, a loucura sifilítica, que a gente vai vendo em várias situações. Ele também pode estar se referindo a quadros de meningoencefalite, né? Infecções do cérebro, da meninge. Ele pode estar se referindo também a doenças que causam uma dificuldade da absorção, embora ele fale aí diretamente da infecção, de absorção de vitamina B, do complexo B, e isso faz com que o cérebro seja afetado. Ou seja, ele está querendo colocar situações dessa existência que são biologicamente mais intensas, para dar uma certa exceção. Se a gente pensa do ponto de vista reencarnacionista, a gente pode de fato assim dizer que todas, sabe, todas as doenças, elas acabam sendo, especialmente do ponto de vista psiquiátrico, elas acabam sendo originárias de uma rebeldia, né? De uma rebeldia nossa para com as leis
divinas, especialmente se a doença se prolonga, se arrasta, sabe? Agora, isso não significa, e aí eu queria mais uma vez enfatizar a fala, né, desse futuro autor do livro espírita, né, esse jovem com esquizofrenia, falou assim: mas doutor, me disseram que eu sou um espírito muito perturbado com a justiça divina, mas quem não é? Então, esse é um ponto importante. Quando o Calderaro, né, e os benfeitores, a partir de André Luiz, falam no mundo maior, eles estão falando de todos nós num estágio que nós estamos passando, né? As doenças como um todo. Porque, veja, sífilis, uma doença que pode atingir o cérebro, mas que atinge a pele também, uma doença de DST, uma doença que fala também do desregramento da nossa sexualidade, e a gente pensa que doenças da sexualidade só vão atingir partes do nosso corpo, a genitália, não. Veja a SIDA, né, a AIDS, a síndrome da imunodeficiência humana. O vírus da AIDS tem um tropismo gigante para o nosso cérebro. É muito, muito comum pessoas com AIDS terem alguma manifestação psiquiátrica. Então, ele está querendo colocar exceções, assim, para que a gente possa levar em conta o biológico. Mas grande parte, realmente, desses adoecimentos, em geral, eles falam da nossa transgressão, né? Da nossa rebeldia para com a justiça divina, mas não necessariamente nesta existência. Acho que esse é um ponto importante. Quando o André Luiz traz, os benfeitores trazem, eles não estão fazendo uma régua medidora de que, olha assim, tem esquizofrenia, perturbação espiritual 100, tem bipolaridade, perturbação espiritual 80, tem depressão, não é isso, né? Não é dessa forma simplória. Ele está colocando uma perspectiva reencarnatória profunda. Todas as doenças, elas são alguma transgressão em algum momento, já que o remédio acaba sendo o convite para a humildade. Agora, eu queria trazer outras situações, porque estando vinculado ao corpo, nós vamos passar, sabe? Vamos passar por situações que é como se fosse o desgaste físico, e aí são doenças que não são de transgressão, são doenças que são provacionais, ou seja, a gente vem provar, a Joana de Ângeles coloca muito bem isso, são doenças que a gente prova algo, faz um testemunho com algo. Tem outras doenças até que são até missões, a pessoa não tem um karma, uma questão reencarnatória, que faz uma expiação, a pessoa não tem uma questão provacional, ela tem uma missão a cumprir, de exemplo de resiliência, de resignação, de paciência. A gente encontra isso no Evangelho, né? Quem foi que pecou para essa pessoa vir cega de nascença? E aí o Jesus, né, o nosso benfeitor maior, vai dizer assim, na verdade, nem eles, nem os pais, mas ele nasceu assim para que se manifestasse a vontade de Deus, a obra de Deus. Ou seja, ele vem com essa dificuldade para poder mais facilmente ser curado quando encontrasse Jesus e desse testemunho do poder de Jesus e, consequentemente, do poder de Deus através de Jesus. Então, temos, sim, doenças provacionais, doenças expiatórias, que seriam essas aí que eu falei, que são quase todas, né, que a gente tem, grande parte, doenças provacionais e doenças missionárias. Quando ele especifica na psiquiatria, é porque realmente transtornos psiquiátricos fica difícil a gente conseguir encontrar exemplos de doenças missionárias a partir de transtornos psiquiátricos. Grande parte das vezes, de fato, são expiações. Mas independente de ser expiação, provação, missão, eu acho fantástico o convite que Victor Hugo, através de um dos livros de Divaldo Franco, vai dizer: a gente pode sublimar uma expiação e tornar uma expiação sublime. Então, veja, uma expiação, uma bronca do passado, que está vendo um débito, mas pela postura de resignação, a pessoa transforma em uma tarefa, né, uma missão, um testemunho. Então, depende da nossa postura. E aí, se a gente tem uma postura de não rebeldia,
a gente vai ser que nem Jó. Passou para o futuro o quê? A paciência de Jó, né? Ou seja, uma pessoa resignada. Mas quando você lê o livro de Jó, você vê ele deprimido. Você vê com ideação de suicídio, assim, ó, maldito o dia que Deus me criou, se era para eu sofrer tanto porque eu sou vivo. Ou seja, ele está com um quadro depressivo. Só que ele tinha fé em Deus. Então, essa fé em Deus faz com que ele tenha resignação, paciência, apesar de ter um quadro depressivo. Então, veja que coisa curiosa. Um quadro depressivo, né? Aí ele não leva em consideração a reencarnação no livro, mas uma pessoa que tinha fé. Então, a fé não cura necessariamente, mas a fé cura da rebeldia. Então, faz com que a gente tenha uma postura de resignação, e essa postura de resignação faz com que as expiações sejam transformadas em missões. As expiações sejam transformadas em tarefas. E aí tudo acaba se misturando na consequência. Acaba se misturando na postura que a gente pode ter de aprendizado. Então, realmente, o que André Luiz coloca, né, é o caldeiraro que grande parte das vezes fala aí no mundo maior, a gente consegue encontrar nas doenças psiquiátricas. É mais difícil a gente ver doenças missionárias, mas a gente pode encontrar, e eu encontro. Aí eu vou dizer como um testemunho ocular. Eu encontro muito aprendizado nas pessoas que eu atendo. Um aprendizado sincero, né? Pessoas resignadas, muitas pessoas que conseguem ter uma postura de aceitação, porque eu fico sempre pensando, mas se fosse eu passando por essa situação, como é que eu estaria? Qual seria a minha postura? Então, quer queira, quer não, quando eu estou aqui contando para vocês um fato real e pedir para a pessoa, veja, ele não está querendo ser, ele não é palestrante, ele não está querendo dar um de ensinamento, ele está tirando conclusões para a vida dele, mas ele tirar conclusões para a vida dele ajuda o universo. Ele se reorganizar emocionalmente faz a cota de parcela que ele pode dar para a reorganização do universo e acaba gerando assim, poxa, se essa pessoa chegar nessa conclusão, eu também posso chegar nessa conclusão. Então, esse é o ponto fundamental, independente da causa, é isso que eu queria pensar, independente da causa, como é a postura que eu estou. Se a causa é uma perturbação, que a postura diante disso não seja mais perturbada, para não me deixar mais perturbado ainda, e eu possa pelo menos adentrar em menos lamúria, em menos reclamação, em menos revolta, para que eu possa passar bem, né? Possa persistir nessa existência, apesar de todas as dificuldades, possa persistir nesse momento, porque às vezes, pessoal, eram 5 anos, e a pessoa acaba cometendo um suicídio e trazendo consequências para outra existência que poderiam ser abreviadas. Então, se a gente pudesse ter um panorama, a gente diria assim, eu vou aguentar, eu vou resistir. A maior resistência que a gente pode ter não é uma revolução externa, mas é resistir à tentação interna de rebeldia. Somos automaticamente tentados à rebeldia. Paciência, a gente falou que começa com vingança, né? Mas agora nós temos um convite de aprendermos paciência com amor. Conversava ontem com Paola o seguinte, paciência não é uma coisa de inércia. Para o nosso íntimo caótico, tão inquieto, né, que não está acostumado a uma paz profunda, paciência é uma atividade. Nós temos que ser muito ativos para sermos pacientes e aguentar esperar, porque a própria rebeldia já é uma transgressão. E aí eu arremeto a questão de Calderaro. A própria rebeldia é uma transgressão. E essa transgressão às leis divinas, na postura de rebeldia impaciente, inquieta demais, vai trazendo consequências da gente podendo, como se fala no popular, dar murro em ponto de faca. Então eu não tenho certeza que a doença nos chama a sermos pacientes, né? Aí o termo acho que é muito correto, porque paciência não é passividade. Paciência é atividade em uma postura diferente do qual a gente está acostumado. Ninguém se torna, por exemplo, eu não tenho clientes, né? Ninguém vem para mim assim por livre e espontânea vontade, a não ser quando é um check-up, mas ninguém faz check-up, né? Emocional.
né? Só faz check-up cardiológico. Vem porque está doente, mesmo porque está com a doença. Então, vem porque está precisando, né? Então, acho que esse é o convite, Ivana, de pensarmos aí a mensagem de Calderara, que faz todo sentido, né? Da doutrina espírita, realmente, transtorno psiquiátrico. É isso, porque mesmo se a gente pensa assim, a loucura sifilítica, tá, loucura sifilítica de infecção ou de outras, mas e o porquê filosófico? Porque o porquê filosófico a pessoa contraiu uma sífilis? O porquê filosófico foi a postura dela diante da vida, às vezes de uma rebeldia, de não aceitar uma abstinência no ponto de vista sexual, ou de aceitar um equilíbrio maior da sexualidade. E isso traz um desarranjo no corpo como um todo. Então, até mesmo essas infecções, essas outras coisas que podem gerar um problema cerebral, psiquiátrico, a gente tem aí um porquê filosófico, sabe, de transgressão em algum nível mais profundo. Mas é óbvio que aí, didaticamente, ele vai colocando, né, 90%, 10%, mas que a gente possa ter essa didática. Tem muita gente, se você for ver nos evangelhos, nos livros de Emmanuel, por exemplo, eu estou lembrando aqui da Abigail, né, quando ela fica prostrada na cama, eu vejo ali, rapaz, um quadro muito melancólico, bem depressivo, mas tem resistência. Quinto Varro, no livro Ave Cristo, você vê ali um momento também que ele fica muito melancólico, angustiado. Então isso faz parte da vida. Todos esses grandes missionários passaram também por momentos de muita angústia. Jó, quando eu vi assim, Jó, eu fiquei mais calmo, porque ninguém fala da depressão de Jó, só fala da paciência. Então esse é o convite da doutrina espírita, né? Termos resignação e não autopunição. Nossa, Léo, você me remete aqui à ideia de Jung, quando ele diz que os sintomas são uma bênção, né? Para nós não vivermos o sofrimento pelo sofrimento. Olha, quanta riqueza, quanto conhecimento. Nossa, muito obrigada. Sua participação no nosso programa foi, assim, extremamente relevante. As pessoas estão agradecendo e fazendo inúmeros elogios, todos muito verdadeiros. Léo, muito obrigada. Foi, assim, incrível, né? São reflexões oportunas sobre os transtornos mentais que, na atualidade, eles, infelizmente, né, atingem um grande número da humanidade, mas você traz essa forma leve e didática, né? Bem didática, para a gente que não é da área entender com mais tranquilidade. Léo, gratidão enorme, viu? E eu passo a palavra para você fazer sua despedida e suas considerações finais. Querido, eu que agradeço os espaços. Esses espaços são momentos de reflexão que são úteis para todos nós, e eu acho que a doutrina espírita, ela vem para nos ajudar. Se você viu algum comentário, né, que veio perturbar, questione. Será que eu entendi errado? Pode ser que você tenha entendido errado. Será que a pessoa se expressou errado? Será que a pessoa entendeu errado? Porque a doutrina espírita traz reflexões, no final das contas, consoladoras. Agora, ninguém consola ninguém com mentira. A gente só consola os outros e a nós mesmos com verdades. Né? Nenhuma sessão de terapia bem feita é passar a mão na cabeça mentindo. Não, você está tudo bem, você não fez, não. Verdade é que tem peso. É difícil, às vezes, de escutar, mas, no final das contas, vai ganhando uma liga. Então, a doutrina espírita fala de coisas difíceis, porque fala de questões reencarnatórias, fala de questão da lei de causa e efeito, mas todo esse falar é para uma voz maior de amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, toda essa mensagem é difícil de escutar, porque nos convida a uma verdadeira revolução pessoal, que Jesus nos convida. No final das contas, é para a gente ficar mais leve. No final das contas, é para a gente ficar mais tranquilos e mais amorosos. Se a postura está diferente, talvez a gente não está conseguindo conectar muito bem a pessoa que falou. Por isso que acho que a principal fala,
né, da doutrina espírita, vem alinhada a Jesus, quando nos fala assim, olha, o meu jugo é leve, meu fardo é suave. Qualquer informação que venha ao contrário, a gente precisa se deter um pouco mais, porque o fardo é leve, apesar de ser difícil. O jugo é suave, apesar de ser verdadeiro. Espero que todos nós fiquemos em paz. Léo, mais uma vez, muito obrigada. Gratidão enorme por compartilhar conosco seus conhecimentos, pelo seu carinho nas respostas. Gratidão. Agradecemos também a participação de todos e todas vocês que acompanharam o programa de hoje, aos que estiveram aqui conosco e àqueles que nos assistirão depois. Convidamos a todos e todas para a próxima quarta, com o tema A Imortalidade e a Convivência Humana, com o nosso querido Paulo de Tarso. Muito boa noite e muita paz para todos.